Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso e nós já vimos essa aula anteriormente, na primeira aula que nós fizemos, e trata-se do preparo e padronização de uma solução de NaOH. Antes de mostrar o vídeo propriamente dito, eu vou relembrar a vocês vários dos aspectos que envolvem esta prática. E, inicialmente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre volumetria ou titulação volumétrica, que é o que a gente vai fazer durante todo o semestre. Então, a volumetria ou titulação volumétrica é uma análise química quantitativa na qual o volume de um reagente necessário para reagir com um constituinte em análise é medido. Ou, em outras palavras, eu adiciono uma determinada quantidade de um reagente que reage completamente com uma segunda substância e, a partir da quantidade que eu gastei desse reagente, eu faço os cálculos para determinar o conteúdo da substância em questão. Isso aqui está muito abstrato por enquanto, mas eu vou entrar em maiores detalhes a hora que a gente for falar da prática propriamente dita. Bom, nem todas as reações elas podem ser utilizadas em um método volumétrico. Quais são os requisitos para que uma reação possa ser utilizada? Está aqui, discriminado. A reação entre o constituinte e o reagente titulante deve ser uma reação capaz de ser descrita por uma única reação bem definida. Eu preciso conhecer a reação entre a substância que eu adiciono, que eu chamo de titulante, e a substância que reage com o titulante, que eu chamo de titulado. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. A partir de uma única reação, eu preciso conhecer a estequiometria, eu preciso conhecer perfeitamente a reação que está acontecendo, para que eu possa fazer cálculos. Outra coisa muito importante, a reação deve ser rápida. Uma titulação tem que ser instantânea. Eu adiciono uma determinada quantidade e a reação tem que acontecer imediatamente. Outra coisa muito importante, normalmente a gente trabalha com reagentes incolores, que formam produtos incolores. Nosso olho não é capaz de notar qualquer modificação no sistema. Então, eu preciso de um meio para detectar o ponto final da titulação, ou seja, quando a quantidade que eu adicionei do titulante foi suficiente para reagir completamente com o titulado. E também uma coisa muito importante, a reação deve processar-se de forma completa no ponto de equivalência. Esses requisitos fazem com que o número de reações químicas úteis em volumetria ou titulação volumétrica seja realmente muito pequeno. Bom, especificamente nesse curso, nós iremos tratar de 4 tipos de volumetrias. Volumetria ácido-base, volumetria de complexação, volumetria de precipitação e volumetria de oxirredução. Essa primeira parte do curso vai tratar especificamente sobre a titulação ácido-base. E a reação geral de uma titulação ácido-base é muito simples. H+, mais OH- dando água. É uma reação de neutralização. Notem que essa reação ácido-base ela cumpre todos os requisitos que eu falei anteriormente, no slide anterior. Ela é rápida, ela é completa, ela é descrita com uma única reação, né? E ela proporciona meios de identificar o ponto final. Bom, eu já falei sobre titulante e titulado, agora vamos dar uma definição. Titulante é a solução que vai dentro da bureta. Aqui, ó, como mostrado aqui nessa figura. Tenho aqui a bureta, aqui é que vai meu titulante. No caso de titulação ácido-base, o titulante sempre é uma espécie forte, ou um ácido forte, ou uma base forte. Na prática, a gente sempre utiliza como titulante ou uma solução de hidróxido de sódio
ou uma solução de ácido clorídrico HCl. Não foge disso. Na prática, são essas duas soluções que a gente utiliza como titulante em titulação ácido-base. O titulado é o que vai dentro do Erlenmeyer. O titulado, ele reage com o titulante através da adição sucessiva de gotas do titulante pela bureta. A reação acontece até atingir o ponto final. Então, o titulado é a solução que vai dentro do Erlenmeyer, como está aqui mostrado, né? E no caso de uma titulação ácido-base, o titulado pode ser uma espécie forte ou uma espécie fraca. Enquanto que no titulante eu tenho essa restrição, eu só uso espécie forte, NaOH ou HCl. O titulado não. Ele pode ser de qualquer natureza, ou seja, uma espécie forte ou uma espécie fraca. Bom, vamos às principais características da titulação ácido-base. E quais são os tipos de titulação ácido-base que são importantes na prática? Quais que são de fato utilizados? Se o titulado for um ácido forte, aquele que está dentro do Erlenmeyer, o titulante tem que ser uma base forte, NaOH. Coisa muito importante, o pH do ponto de equivalência dessa titulação ácido forte com base forte é 7. E qual é o indicador que eu utilizo para determinar o ponto final? A fenolftaleína. A gente já vai ver a razão disso daqui a pouquinho. Aliás, a foto anterior que eu mostrei para vocês, aqui é o indicador fenolftaleína, que em meio básico ele adquire essa coloração rosa avermelhada. Segundo tipo de titulação. No primeiro tipo, o titulante é uma base forte, NaOH. O titulado sendo uma base forte, o titulante é um ácido forte, HCl. pH do ponto de equivalência, vocês sabem já por quê? 7. Vocês estão vendo isso na teoria. Qual é o indicador adequado? Fenolftaleína de novo. Qual é o terceiro tipo de titulação que a gente encontra em ácido base? O titulado é um ácido fraco. O titulante é uma espécie forte, uma base forte. De novo, NaOH. Qual o pH do ponto de equivalência dessa titulação? Maior do que 7, devido à hidrólise no ponto de equivalência. Se vocês não viram, vocês vão ver isso na teoria. Qual o indicador? Fenolftaleína. Finalmente, o último tipo de titulação. O titulado, uma base fraca. O titulante é um ácido forte, HCl. O pH do ponto de equivalência é menor do que 7. Esse é o único caso de titulação que a fenolftaleína não deve ser empregada. Eu posso utilizar o vermelho de metila ou o alaranjado de metila. A razão da escolha desses indicadores eu vou explicar nos próximos slides. O próximo slide mostra o aspecto de um gráfico de uma titulação, dos 4 tipos possíveis de titulação. Então, o gráfico de titulação nada mais é de um gráfico onde no eixo Y eu tenho o pH do sistema e no eixo X eu tenho o volume do titulante. Então vejam aqui, nesse caso aqui eu tenho 2 ácidos colocados no mesmo sistema de eixo para vocês compararem. Notem que a linha preenchida é a titulação do ácido acético e a linha tracejada é a titulação do HCl, ambos com NaOH. Reparem que o HCl, o pH da titulação começa bem menor em comparação com o ácido acético. E no caso de titulação, a região mais importante é essa região íngreme da curva de titulação. É essa região que vai definir a escolha correta do indicador. Repare então nesse exemplo que, tomando, por exemplo, a fenolftaleína como indicador, eu adiciono a fenolftaleína no início da titulação. A fenolftaleína ela tem a seguinte viragem: 8 até 10. Acima de 10 ela fica vermelha. Abaixo de 8 ela é incolor. Entre 8 e 10 ela adquire uma tonalidade rosada. Então, quando eu estou realizando uma titulação como essa, se o sistema adquirir uma tonalidade rosada,
eu já posso parar, que eu tenho certeza que eu já estou na faixa de transição da fenolftaleína. O mesmo raciocínio é válido para esses outros dois indicadores que eu coloquei aqui, alaranjado de metila e vermelho de metila. Eles têm uma viragem diferente, uma zona de transição diferente em comparação com a fenolftaleína. Então, reparem, vamos estudar primeiro o caso do HCl. Então, adicionei fenolftaleína, pH 1. O que o meu olho está vendo? Uma solução incolor, porque a fenolftaleína é incolor em pH abaixo de 8. Aí eu vou adicionando o NaOH sucessivamente. O pH vai subindo, 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 até que eu me aproximo e chego na região íngreme. Notem que nessa região íngreme, pequenos incrementos de volume faz com que o pH dê um grande salto, ok? Então, reparem que eu estou aqui muito próximo de 50 ml, nesse meu exemplo. Eu adicionei uma pequeníssima quantidade. O pH do ponto de equivalência é 7, né? Estou aqui em pH 7. Só que o meu olho não viu mudança nenhuma. Ele continua, o sistema continua incolor. Quando eu adiciono um pequeníssimo incremento de volume a mais, é suficiente para atingir a faixa de viragem da fenolftaleína. Então, reparem que o volume onde a fenolftaleína muda de cor, que é o volume do ponto final, é muito, muito próximo do volume do ponto de equivalência. Então, o erro de se utilizar a fenolftaleína é totalmente desprezível nesse caso. E eu posso utilizar a fenolftaleína como indicador desta titulação. Esses outros indicadores também podem ser utilizados, o vermelho de metila ou o alaranjado de metila. Só que a viragem da fenolftaleína ela é muito mais fácil de ser vista. Enquanto que esses dois aqui têm viragens do amarelo para o vermelho, laranja para o vermelho, é difícil para o nosso olho captar, a fenolftaleína é de incolor para rosado, né? Esses dois também poderiam ser utilizados na titulação de HCl com NaOH. Por quê? Porque eles caem na região íngreme da curva de titulação. Vamos agora ver o caso de um ácido fraco, por exemplo, o ácido acético. O ácido acético já começa com um pH maior, ele é um ácido fraco. pH por volta de 3, na mesma concentração nominal que o HCl. Eu vou adicionando o NaOH, passa por uma região onde o pH se mantém relativamente constante, que é a região de tampão. Vocês vão ver isso na teoria. E reparem que a região íngreme do ácido acético ela é bem menor em comparação com a região íngreme do HCl. Reparem então que esses dois indicadores eles não servem para titular, para serem indicadores convenientes na titulação do ácido acético com o NaOH. Eles vão mudar de cor muito antes do ponto de equivalência. Então, totalmente inadequados. Então, mas, porém, a fenolftaleína continua a ser muito boa para ser utilizada na titulação de um ácido fraco com NaOH. Ok? Isso demonstra, então, a versatilidade daquela tabelinha no slide anterior que eu mostrei para vocês, onde eu falava que a titulação de um ácido fraco com uma base forte, a fenolftaleína era um indicador adequado. Agora vamos pegar exemplos de bases sendo tituladas com um ácido forte HCl. Primeiro, a base forte, NaOH, sendo titulada com HCl. É justamente o oposto daquele gráfico que eu acabei de explicar para vocês. Eu tenho no início uma variação pequena do pH, chego na região íngreme e depois o pH atinge níveis mais ácidos pelo excesso de HCl. Notem que na titulação do NaOH com HCl, de novo, os três indicadores são adequados, porque eles mudam de cor na região íngreme da curva de titulação, onde a mudança de cor ela ocorre muito, muito próxima do volume do ponto de equivalência. O erro do uso desses três indicadores é desprezível. De novo, a gente usa a fenolftaleína porque a fenolftaleína é
o indicador mais adequado devido à facilidade de mudança de cor, né? Agora vamos pegar o exemplo de uma base fraca, NH3, com HCl. A região íngreme torna-se bem menos intensa, bem menor em comparação com a base forte. Olha só aqui esse gráfico. Então, a fenolftaleína ela deixa de ser um indicador adequado em titulações desse tipo, base fraca com ácido forte. Para esse tipo de titulação, eu posso utilizar ou o vermelho de metila ou o alaranjado de metila. Ambos apresentam viragem na região íngreme da curva de titulação. Isso explica, portanto, essa tabelinha que eu mostrei, resultados práticos. Dos 4 casos possíveis, fenolftaleína pode ser empregado em 3. E no último caso, o vermelho de metila ou o alaranjado de metila. O vermelho de metila é preferível porque ele tem uma viragem um pouco mais fácil de ser vista em comparação com o alaranjado de metila. Tá? Agora a pergunta, existem somente esses 3 indicadores? Não, existe uma infinidade de indicadores. A princípio, qualquer indicador que tenha uma viragem, uma zona de transição na região íngreme da curva de titulação, ele pode ser empregado como indicador para essa titulação. Então, existe essa tabela aqui com vários e vários tipos de indicadores com diferentes zonas de transição ou pHs de viragem, tá? Os mais comuns são esses que eu mencionei para vocês, tá bom? Então, por exemplo, está aqui a fenolftaleína. Deixa eu localizar aqui a fenolftaleína, pH 8 a 10, está aqui, ó. Como exatamente o que eu falei para vocês. Ele passa de incolor para rosa, abaixo de 8 incolor, acima entre 8 e 10 rosa, rosa bem clarinho, acima de 10 aquele rosa bem intenso. Entre 8 e 10, então, eu tenho a zona de transição ou faixa de viragem. Veja que o azul do etimol ele tem uma viragem muito parecida em comparação com a fenolftaleína. Ele tem uma faixa de viragem de 8 a 9,6, ele passa de amarelo para azul. Também poderia ser utilizado onde a fenolftaleína é comumente empregada. E aqui em cima eu tenho o vermelho de metila. Deixa eu localizar aqui, vermelho de metila, está aqui. Viragem 4,4 a 6,2. Abaixo de 4,4 vermelho, acima de 6,2 amarelo. Na zona de transição, a mistura das duas cores que dá laranja. Então, uma viragem em termos visuais um pouco mais difícil de ser percebida pelo nosso olho em comparação com a fenolftaleína, tá? Mas, a princípio, todos esses indicadores podem ser utilizados dependendo da faixa de transição que eles apresentam. Ok. Hoje nós vamos tratar da preparo e padronização de uma solução de NaOH. Solução de NaOH. NaOH é uma base forte, ok? Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é padronização do NaOH. Antes eu preciso passar alguns detalhes. A solução padrão é uma solução cuja concentração eu conheço exatamente. Isso em química analítica é muito importante, porque eu só posso realizar análises se eu tenho uma solução com concentração exatamente conhecida para fazer a reação. Normalmente, essa solução de concentração exatamente conhecida, ela é o titulante que vai dentro da bureta, tá? Embora não necessariamente isso. Normalmente acontece isso. Então, existem 2 tipos de padrões, de soluções padrão. O padrão primário é um composto com alto grau de pureza que serve como referência na titulação. Um padrão primário, ele é um sólido, é um sólido com alto grau de pureza, eu posso pesar uma massa desse sólido e, utilizando um balão volumétrico, que é uma vidraria PC de alta precisão, preparar uma solução
desse padrão primário com concentração exatamente conhecida. Tá? Então, isso é o padrão primário, é uma solução que eu tenho certeza que ela está 100% pura. E o padrão secundário é uma solução feita a partir do padrão primário. Ou seja, o padrão secundário ele reage com o padrão primário e, através de cálculos estequiométricos, eu determino a concentração da solução do padrão secundário. É exatamente o que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, por mais definições, o padrão primário, que está resumindo tudo o que eu falei, é um reagente puro o suficiente para ser pesado e usado diretamente. Quando o reagente titulante ou solução padrão é um padrão primário, ele pode ser preparado diretamente e dissolvido em água destilada ou deionizada. Então, a partir do padrão primário, de novo, que é um sólido, eu posso preparar uma solução com concentração exatamente conhecida a partir deste sólido. Agora, nem poucas substâncias são padrões primários. Aqui estão os requisitos para uma substância ser considerada padrão primário. Ele tem que ter alta pureza, acima de 99,9%. Ele tem que ser de fácil obtenção, dessecação e conservação, ou seja, ele tem que ser a água que porventura esteja presente nele, tem que ser facilmente eliminada. Quando eu mantenho em condições de conservação, ele tem que se manter estável. Quando eu exponho esse reagente à atmosfera, ele não pode sofrer nenhum tipo de reação de decomposição. Ele não deve ser higroscópico, ou seja, ele não pode absorver a água, o vapor de água da atmosfera. Ele tem que ser bastante solúvel para que eu possa preparar uma solução facilmente a partir dele. Ele tem que ser de baixo custo para que ele tenha utilidade prática. E a massa molar muito alta, grande, para minimizar o erro relativo à pesagem do padrão, né? Então, se eu tenho uma substância com uma massa molar muito pequena, isso não é conveniente, porque os erros associados à pesagem vão ser maiores. Então, são esses os requisitos para um padrão primário. Já o padrão secundário, que é feito a partir do padrão primário, eles são substâncias que têm sua concentração determinada por análise química e também são utilizados como referência em análises volumétricas, quando não há disponível um padrão primário. Então, às vezes, é difícil eu conseguir um padrão primário, eu preparo uma solução de um padrão secundário, padronizo essa solução e utilizo o padrão secundário para fazer as determinações subsequentes. Então, padronização, a gente vai falar muito disso durante o semestre, é a titulação realizada para determinar a concentração do titulante, que será utilizado para uma análise. Após a padronização, a solução preparada é denominada solução padrão. Tá? Esses nomes, que a gente, repetindo, a gente vai utilizar várias vezes. Bom, então vamos especificamente para a prática de hoje. Nós iremos, primeiro, preparar uma solução de hidróxido de sódio e depois padronizá-la. O hidróxido de sódio, não sei se vocês já viram, ele é um sólido branco, inclusive você pode comprar em supermercado, na farmácia. O nome comercial do hidróxido de sódio é soda cáustica. O problema do hidróxido de sódio é que ele não é um padrão primário. Por quê? Porque ele é higroscópico, ele absorve a água do ambiente e, além disso, ele absorve dióxido de carbono do ar. Então, reparem, quando eu tento pesar uma massa de hidróxido de sódio, eu não estou pesando apenas o hidróxido de sódio, mas também a água e o CO2 que ele absorveu do ar. Então, eu não tenho condições de preparar, por uma simples pesagem, uma solução com concentração exatamente conhecida de hidróxido de sódio. Bom, então o que eu faço quando eu desejo preparar uma solução de NaOH com concentração exatamente conhecida? Eu preparo uma solução do hidróxido de sódio numa concentração aproximada e depois eu padronizo essa solução frente a um padrão primário.
o mais utilizado de longe é o bifitalato de potássio. Daqui a estrutura do bifitalato de potássio e sua massa molar. Esses dados são importantes porque vocês vão utilizar isso nos cálculos. Reparem que o bifitalato é um ácido, ele tem um próton ácido aqui no grupo ácido carboxílico. Ele só tem um próton ácido, então a estequiometria da reação com NaOH é 1:1, ok? Ele é totalmente solúvel em água, ele atende todos os requisitos para ser um padrão primário, tá? E com isso, nós iremos fazer a reação entre o hidróxido de sódio que está dentro da bureta e o padrão primário bifitalato de potássio. E aqui eu tenho detalhes da prática de hoje, né? Eu vou ler aqui o procedimento, que é o que está na apostila. Primeiro, o preparo da solução de NaOH. Eu vou ler, isso faz parte do relatório que vocês vão entregar para mim, faz parte do planejamento da prática. Medir da solução estoque. A solução estoque é uma solução de hidróxido de sódio a 50% massa por volume. O que isso significa? Que essa solução contém 50 gramas de hidróxido de sódio por 100 ml de solução. Então, eu tenho que medir da solução estoque numa proveta um volume que contém a quantidade de matéria de hidróxido de sódio, quantidade de matéria ou número de mol de hidróxido de sódio, cuja massa molar é 40 gramas por mol, necessária para preparar 200 ml de solução 0,1 mol por litro. Esse cálculo aqui, que é o planejamento, vocês vão fazer no seu relatório e me entregar. É o primeiro cálculo do planejamento. Vejam alguns detalhes. Eu não preciso usar a vidraria de alta precisão para medir esse volume. Eu uso uma proveta. Por quê? Porque a solução que eu vou preparar, essa aqui, cuja concentração é aproximadamente 0,1, eu vou padronizá-la posteriormente. Inclusive, esses 200 ml aqui, pode ser feito até mesmo num becker, pelo mesmo motivo. Não necessariamente um balão volumétrico aqui, como no item 2. Eu posso usar um balão volumétrico, mas não é absolutamente necessário nesse caso. Ok? Então, essa é a primeira etapa. O preparo da solução de hidróxido de sódio, cuja concentração é aproximadamente 0,1 mol por litro. A segunda parte é a padronização propriamente dita. Aqui vai ter um novo planejamento. Vocês vão pesar em triplicata uma massa do padrão primário, que é o bifitalato de potássio, próxima da massa necessária para reagir completamente com 5 ml de solução de NaOH, aproximadamente 0,1 mol por litro, aquela solução que foi preparada. Por que 5 ml? Porque nesse laboratório a gente só trabalha com buretas de 10 ml. Então, todo o planejamento é feito visando se gastar metade do volume da bureta. Então, a etapa do planejamento é muito importante. Então, eu tenho que pesar uma massa nessas condições. Eu não posso pesar uma massa qualquer da minha cabeça. Eu tenho que fazer o cálculo antes. Depois que eu pesei essa massa exata, com 4 casas depois da vírgula, anoto, transfere essa massa quantitativamente para um Erlenmeyer de 250 ml, adiciono cerca de 50 ml de água destilada e agito até a dissolução completa do sal. Então, esse padrão primário, o bifitalato de potássio, ele é muito solúvel em água, isso não é um problema, ok? A quantidade de água destilada adicionada, reparem, não tem a menor importância, ela não tem qualquer influência aqui, é só para dissolver o sal. Aí eu adiciono o indicador, que é a fenolftaleína, a razão eu já expliquei para vocês, e faço a titulação com a solução de NaOH até coloração rósea permanente, utilizando uma bureta de 10,00 ml. Então, reparem, rósea permanente é a cor da região de transição do indicador fenolftaleína. Esse procedimento foi feito em triplicata
E os dados relativos à massa de bifidalato de potássio pesada e o volume de NaOH gasto serão apresentados no vídeo que está disponível para vocês. E aqui, só para relembrar o relatório que vocês vão ter que me entregar, quais são as reações envolvidas na prática? Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer, a mais importante. Todo o cálculo é baseado na reação. Vocês vão colocar aqui a reação e ver a estequiometria. Qual é o planejamento? Vocês têm dois planejamentos aqui. Já até discuti com vocês. O preparo da solução diluída de NaOH, 0,1 mol por litro, a partir da solução mais concentrada, 50% massa por volume, e a massa de bifidalato que eu devo pesar para reagir com essa solução de NaOH 0,1 mol por litro. Então, esse é o planejamento. Na segunda etapa, já são os cálculos, a partir dos dados que serão fornecidos para vocês no vídeo apresentado a seguir. Essa é a minha explicação. E, finalmente, os cálculos aqui e o resultado final com estatística. Notem que os cálculos que eu realizo aqui, o raciocínio é exatamente o mesmo quando eu faço aqui o planejamento, ok? Eu uso a mesma estequiometria, obviamente a mesma massa molar do padrão primário e por aí vai. Bom, as práticas são realizadas em triplicata. Então, eu vou ter condições de calcular 3 concentrações para a solução de hidróxido de sódio. Com essas 3 concentrações, eu vou calcular o valor médio das concentrações. E vou expressar o resultado final com um intervalo de confiança de 95%, que nem eu expliquei para vocês na aula passada. Eu vou calcular a imprecisão. Como é que está a imprecisão da análise? E no caso de hoje não tem como calcular a exatidão. Tá? Eu não tenho nenhum valor de referência para fazer esse tipo de coisa. Tá? Então, pessoal, isso que vocês vão me entregar no relatório. Esse relatório tem que ser entregue até às 22 horas da terça-feira. Tá? Como é que vocês vão entregar? Vocês vão salvar esse relatório em Word, de preferência em Word, para que eu possa mais facilmente corrigir, com o seu nome completo e enviar para o meu e-mail. Tá bom? Agora nós vamos dar uma olhadinha nos vídeos. Aqui, então, eu tenho o vídeo que foi produzido pelo professor Ricardo, que trata exatamente da preparo e padronização da solução de NaOH. Aqui eu tenho as vidrarias que serão utilizadas, né? Isso eu já também expliquei um pouquinho para vocês. Becker com capacidade de 50 ml, balão volumétrico, proveta de 10 de baixa precisão, né? Pureta de 10,00, balança analítica, solução de hidróxido de sódio 50%, padrão primário bifidalato de potássio e fenolftaleína e água destilada. Exatamente o que eu tinha discutido com vocês na parte quando eu estava descrevendo o procedimento, ok? Então aqui agora o professor Ricardo ele fez a titulação. Eu tenho aqui a bureta, ok? Que eu vou utilizar a solução concentrada de hidróxido de sódio. Na realidade hoje inverteu, quem está fazendo a prática é a professora Adriana, tá? Veja que ela está medindo um volume da solução concentrada de NaOH e, para isso, ela fez ambiente na proveta, exatamente tudo que a gente tinha discutido na aula passada. Repetindo, toda a vidraria que eu utilizo para fazer transferência, eu tenho que fazer ambiente com a solução que eu vou transferir. A proveta é um material, um instrumento, uma vidraria to deliver. Então, tenho que fazer ambiente. Se o Becker for utilizado, também. Então, vamos dar sequência aqui. Lembrar de fazer o ambiente
nas vidrarias corretas. Lembrando que a solução que passou pela vidraria com essa finalidade deverá ser descartada. Jamais voltem soluções para o frasco inicial. Então, a Adriana está medindo. Esse cálculo prévio vocês vão fazer, faz parte do planejamento. Ela está descartando a solução concentrada de hidróxido de sódio no descarte, ok? Após fazer o ambiente, agora ela transfere uma quantidade, ela fez mais um ambiente, tá? E agora ela vai medir o volume necessário para preparar a solução de hidróxido de sódio diluída. Vocês vão calcular isso. Esse volume tem que ser calculado por vocês e ser incluído no relatório que vocês vão me passar. Depois de medir o volume aproximado de NaOH, transfere esse volume para o recipiente, no caso o balão volumétrico. Conforme eu expliquei, não há necessidade de ser um balão volumétrico, poderia ser um Becker. Ela está utilizando aqui um balão volumétrico de capacidade de 200 ml, tá? Tudo vai depender do cálculo que foi feito, tá? O balão já continha um pouquinho de água, ela transferiu o conteúdo da proveta para o balão. E agora ela vai completar com água destilada até o menisco. Parem o nível dos óleos para evitar erro de paralaxe. Depois que completou o menisco, você tampa e homogeniza. Okay? Exatamente como demonstrado pela professora Adriana. Está pronta, então, minha solução diluída de hidróxido de sódio, cuja concentração eu vou determinar, ou em outras palavras, cuja padronização eu vou realizar. Aqui eles já até fizeram o cálculo, mas eu quero que vocês façam isso no planejamento da prática, né? 0,100 gramas. Não precisa ser exatamente esse valor. Um valor exato, mas próximo a isso. Por exemplo, 0,1015 gramas de bifitalato de potássio. Anota o valor exato, né? Porque esse dado vai ser importantíssimo na hora de fazer os cálculos. Então, a Adriana está pesando uma massa de bifitalato. Muito importante anotar em qual Erlenmeyer foi transferida a respectiva massa. Para que não haja mistura, né, de Erlenmeyers com titulações, aí tudo que você fizer estará tudo perdido. Daí a massa que ela pesou, 0,1183, mas isso vai ser colocado no final do vídeo novamente. E ela pesou 3 massas e transferiu essas 3 massas para 3 Erlenmeyers distintos. O uso da balança também vocês já viram, né? Quando vocês tiveram a aula presencial, é muito simples de se trabalhar com essas balanças. E ela transfere quantitativamente esse sólido para dentro do Erlenmeyer. Vejam o cuidado que tem que se ter nessa transferência, não se pode perder nada, daí o nome transferência quantitativa. Então já se pesou as 3 massas, agora eu vou transferir a solução de NaOH diluída, aproximadamente 0,1 mol por litro, com o auxílio de um Becker de transferência para dentro da bureta. Exatamente aquilo que eu falei para vocês. O Becker utilizado para transferência. Então, eu tenho que fazer ambiente com essa solução diluída. É exatamente o que a professora Adriana está fazendo. Então, ela faz ambiente várias vezes, né? 3 vezes na realidade, com a solução diluída.
Depois de fazer o ambiente, ela vai fazer a transferência para dentro da bureta, que também deve ter sido ambientada pela mesma solução. Exatamente. Ela vai fazer o ambiente na bureta, lava com muito cuidado todas as paredes internas da bureta para eliminar qualquer quantidade de reagente que porventura tenha ficado nas paredes, incluindo água, né? Que poderia alterar a concentração do titulante. Agora, ela vai fazer o segundo ambiente. Cada vidraria de transferência, você deve fazer o ambiente por 3 vezes para garantir um procedimento correto. E reparem, ela está descartando a solução do ambiente para um frasco de descarte. Jamais a solução de ambiente deve retornar ao frasco original. E aqui ele mostra um zoom após a bureta ter sido preenchida, ter sido ambientada e posteriormente preenchida com a solução do titulante. Eu tenho que tomar muito cuidado para que não tenham bolhas na ponteira da bureta, ok? Porque isso pode alterar o volume lido no processo de titulação. Eu também tenho que ter cuidado para verificar se a bureta não está com vazamento, porque se ela tiver com vazamento, eu não posso utilizá-la. Depois do ambiente, então, a Adriana está preenchendo a vidraria, a bureta. Fixando a bureta num suporte universal. E agora ela vai acertar o menisco. Ou seja, o nível do líquido tem que estar exatamente na posição 0, para que não tenha nenhum tipo de erro. E ela está mostrando aqui para vocês o acerto do menisco, exatamente na posição 0. Ok? E agora ela está adicionando o indicador, fenolftaleína, 3 gotas em cada Erlenmeyer, onde cada Erlenmeyer já recebeu uma determinada massa do padrão primário, bifitalato de potássio, o qual já foi dissolvido com aproximadamente 50 ml de água. Depois que eu adiciono as 3 gotas, eu agito um pouquinho para homogeneizar. E o sistema já está pronto para ser titulado. E titular com a solução diluída de hidróxido de sódio até o aparecimento de cor rosada, bem clarinha, se possível, persistente. Esse é o ponto final da minha titulação. Então, a Adriana está adicionando. Notem que surge uma coloração rosada que desaparece, indicando, quando ela desaparece, eu ainda não atingi o ponto final. A coloração rosada, se ela é persistente, significa que o ponto final foi atingido. Após isso, deve-se fazer a leitura do volume e anotar esse volume.
O mesmo procedimento é utilizado nas 3 situações, nas replicatas. Aqui está dando para a gente ver que um rosinha até bem mais clara foi obtido na segunda, especialmente na terceira, em comparação com a primeira. Isso já indica que a titulação chegou ao fim, quando há uma mudança de cor persistente. Ok? E, finalmente, o descarte dos resíduos. Não pode jogar na pia. Depois que terminou os trabalhos no laboratório, toda a vidraria tem que ser lavada e colocada para secar e desligar todos os equipamentos elétricos, especialmente a balança, e limpar a bancada. Aqui estão os resultados. São esses resultados que vocês vão utilizar para fazer os cálculos finais e colocar no relatório. Primeira massa, 0,1183 e o volume gasto, 7,30. Segunda titulação, terceira titulação. E aqui mais instruções para, já expliquei isso, mas é bom ler novamente. Para cada par, massa de epiftalato e volume de titulante, calcule uma concentração de NaOH. Com as 3 concentrações obtidas, calcule a média, desvio padrão e intervalo de confiança. Desvio padrão a gente calcula também, muito embora a gente não use. Desvio padrão, ele é uma etapa intermediária para se obter o intervalo de confiança. Ok? E notem que o resultado final é a média, mais ou menos o intervalo de confiança, escritos de maneira correta, em termos de algarismos significativos. É isso, e o mais importante, além disso, eu quero que vocês, no seu relatório, interpretem o seu resultado. O que ele quer dizer? Tá? E com isso, pessoal, eu termino aqui minha explicação. E se vocês tiverem qualquer dúvida ou entendimento dessa prática, vocês podem me mandar uma mensagem, seja por WhatsApp, seja por e-mail, que eu terei o maior prazer de responder a vocês.